Algumas histórias são como espelhos, outras como portais, mas há aquelas raras que nos atravessam, não pedem licença, apenas entram, e quando isso acontece, a gente nunca mais é o mesmo. Essa é uma dessas histórias. Em meio ao cinza da cidade, ao barulho das ruas e ao silêncio dentro de si, conhecemos Bastian, um menino comum, mas com um universo inteiro guardado dentro do peito. Desde a morte da mãe, o mundo parece um lugar cada vez mais frio. Em casa, o pai tenta seguir a vida, rígido, prático, incapaz de lidar com a dor que ambos carregam. Na escola, Bastian enfrenta zombarias diárias. Os valentões o perseguem, o empurram, arrancam seus cadernos. Mas o que eles não veem é o que ele guarda nos olhos. Uma fome por fantasia, por significados, por algo que faça tudo valer a pena. Em um desses dias de fuga dos agressores, da realidade, da dor, Bastian se esconde numa livraria. Mas não qualquer livraria. É um lugar velho, com cheiro de papel antigo e mistério no ar. Um senhor mal-humorado, mas enigmático, o observa com desconfiança e depois com expectativa. Ali, entre prateleiras esquecidas pelo tempo, está um livro estranho. A capa é de couro, com 2 dragões entrelaçados. O título, A História Sem Fim. Esse livro não é como os outros, avisa o livreiro. E Bastian, como quem atende a um chamado invisível, pega o livro e corre, como quem carrega um segredo nas mãos. No sótão da escola, sozinho, escondido, ele abre as primeiras páginas. E algo acontece. À medida que as palavras se desenrolam diante dele, o mundo ao redor desaparece. E um outro universo começa a nascer. Um mundo chamado fantasia. Criaturas mágicas. Campos flutuantes. Uma imperatriz que está morrendo. Um inimigo invisível chamado Nada, que devora tudo pela frente. E um herói improvável chamado Atreyu, convocado para salvar esse mundo. Mas o que Bastian ainda não sabe é que esta não é apenas uma leitura. É um espelho. A cada linha, ele sente que o livro o observa de volta. Que as dores, os medos e os sonhos das páginas ecoam dentro dele. Como se ele, o menino frágil e calado, tivesse sido de alguma forma escolhido. E aqui nasce a pergunta que ecoa também para nós, espectadores. E se a história que você mais precisava ouvir fosse justamente aquela que você achou por acaso? Ou melhor, e se não foi acaso algum? A História Sem Fim começa como um conto de fadas, mas logo se revela uma jornada emocional sobre identidade, coragem e o poder da imaginação. E nos convida desde já a deixarmos as certezas de lado e mergulharmos no desconhecido. Porque essa não é só a história de Bastian, é a sua, é a minha, é a de todo mundo que um dia precisou de um pouco de magia para lembrar quem realmente é. Enquanto Bastian vira as páginas daquele livro misterioso, algo dentro dele e dentro de nós começa a se expandir. Somos transportados para um mundo que não se parece com nada que já vimos antes, e ao mesmo tempo se parece com tudo que já sonhamos. Esse lugar se chama fantasia. Não tem fronteiras, não tem mapa. É o reflexo vivo da criatividade humana, da esperança, da curiosidade, da imaginação. Um mundo onde todas as criaturas que um dia alguém sonhou realmente existem. Gigantes de pedra, caracóis de corrida, morcegos que voam como sombras, sábios tartarugas, reinos flutuantes, florestas que cantam e desertos que pensam. Mas algo muito errado está acontecendo. Algo invisível, silencioso, devastador. Um vazio, uma ausência que engole tudo o que existe e o que já foi imaginado. Um buraco que se espalha como uma doença sem forma. Eles o chamam de nada. E o mais assustador? Ninguém sabe exatamente o que é o nada. Só que, onde ele toca, a realidade desaparece. Não há destruição. Há o apagamento, o esquecimento. Fantasia está morrendo. E aqui a história toca fundo. Porque esse nada não é só uma ameaça mágica. Ele é símbolo. Ele representa a desesperança, a descrença nas histórias, a falta de imaginação, a ausência de sonhos em um mundo cada vez mais duro, mais prático, mais apressado. Talvez você já tenha sentido esse nada por perto. Naquele dia em que tudo parecia sem cor, naquela fase em que a vida perdeu o gosto, naquela sensação de estar vivo, mas não presente. É isso.
O nada é o buraco que se abre quando esquecemos quem somos, quando deixamos de imaginar, quando desistimos de sonhar. Mas toda escuridão chama por uma faísca, e é aí que conhecemos Atreyu. Ele não é um guerreiro adulto nem um herói com armadura brilhante. Ele é um menino, jovem, destemido, filho da tribo dos caçadores das planícies roxas. Alguém que carrega em si o espírito dos contos antigos, coragem sem garantias, coração puro, força que nasce da verdade. A Imperatriz Criança, a figura mágica que governa a fantasia, está adoecendo. E seu estado está ligado à expansão do nada. Só há uma chance de salvá-la: encontrar alguém que possa curar a raiz desse mal. Um salvador, um nome, uma revelação. Atreyu aceita a missão sem hesitar, mas sua jornada será longa, perigosa e profundamente simbólica. E Bastian, lendo tudo aquilo, começa a se ver ali, na solidão de Atreyu, na responsabilidade que ninguém vê, no medo de não ser suficiente. É como se o livro estivesse sussurrando: você também tem um papel nesta história. E aqui o espectador percebe: não estamos apenas assistindo a uma fantasia, estamos sendo convidados a reconhecer o que ainda está vivo em nós, ou o que está desaparecendo, porque fantasia só existe enquanto acreditamos nela, e o nada só cresce quando a gente para de imaginar. Essa é a beleza silenciosa e devastadora dessa parte da história. Ela fala de um mundo mágico, mas descreve com precisão o que vivemos no real. Um mundo onde a imaginação está sendo engolida por algoritmos, onde o silêncio da mente criativa é sufocado por barulhos externos, e onde as crianças e os adultos estão esquecendo como se sonha. Bastian segue lendo, mergulhado, tocado, inquieto. E nós com ele começamos a entender. Essa história é mais do que fantasia. É um lembrete urgente de que, se não fizermos nada, o nada vence. Toda grande história tem um herói, mas os heróis mais verdadeiros não são aqueles que vencem dragões, são os que enfrentam a si mesmos. E é exatamente isso que Atreyu vai fazer. Escolhido para salvar fantasia, ele parte sem armas, sem companheiros, sem um plano, apenas com coragem nos olhos e uma missão impossível nas mãos. O que ele precisa encontrar? A cura para a Imperatriz Criança e talvez um novo nome. Mas ninguém sabe o que isso realmente significa. Ele terá que descobrir no caminho. A primeira parada é o Pântano da Tristeza, e é aqui que o filme revela sua crueldade simbólica mais profunda. Ele cavalga ao lado de seu fiel amigo, o cavalo Artax. Mas esse lugar, esse pântano, não é apenas lama e neblina. É um território onde qualquer um que se entrega à tristeza afunda, e Artax começa a afundar. Atreyu grita, chora, suplica: não desista, você tem que lutar! Mas o cavalo cede. Lentamente, ele se entrega à dor e desaparece. É uma cena que marca, que fere e que revela algo essencial. A tristeza que não é reconhecida nos afoga. Quantas vezes na vida real algo ou alguém se perdeu porque desistiu por dentro? Quantos Artax afundaram ao nosso redor ou dentro de nós? Atreyu, agora sozinho, segue a pé, cansado, enlameado, exausto. Mas ele não desiste. E talvez seja isso que o torna um verdadeiro herói. No caminho, ele encontra Morla, a tartaruga gigante, cínica e indiferente, que vive isolada no pântano. Morla representa o desinteresse, o esquecimento do mundo, a apatia. Ela sabe que fantasia está morrendo, mas não se importa mais. Como muitos adultos que, cansados de se machucar, decidem parar de sentir. Mas Atreyu insiste, e mesmo sem respostas claras, ele continua sua busca, e acaba sendo salvo no último instante por uma criatura surpreendente, Falkor, o dragão da sorte. Falkor é luz em meio ao caos, esperança com asas, um símbolo de que o universo às vezes conspira a favor de quem não desiste. Juntos, eles continuam a jornada, e enfrentam desafios cada vez mais intensos. Um deles é o Oráculo do Sul. Para chegar até ele, Atreyu precisa atravessar 2 portais mágicos. Um deles, guardado por estátuas que disparam raios nos que têm medo. Um teste invisível, mas implacável. Se você duvida de si mesmo, você cai. É aí que a narrativa atinge um nível ainda mais profundo. A gente começa a perceber: essa não é só a história de Atreyu, é a jornada do próprio Bastian.
e é a nossa. O segundo portal é um espelho mágico que mostra o verdadeiro eu. E quando Atreyu olha, quem ele vê não é a si mesmo, é Bastian. Sim, o menino que está lendo o livro, escondido no sótão da escola. Ele aparece dentro da própria história, como se Fantasia estivesse dizendo: você não é só um leitor, você é parte disso. Bastian se assusta, fecha o livro, respira fundo, mas não consegue ficar longe. Ele volta. E enquanto isso, Atreyu segue, cada vez mais desgastado, ferido, perseguido por uma sombra. Gemork, o servo do nada. Um lobo feroz, sombrio, que representa o desespero, o medo, a força invisível que tenta silenciar tudo o que é sonho e verdade. A jornada do herói está quase no fim. Mas, como toda boa história, antes da luz, vem a queda. Atreyu falha, ou parece falhar. Ele não encontra a cura. Ele perde tudo. E Fantasia começa a se partir, a se desfazer. E é nesse abismo que a história convida Bastian, e todos nós, a fazer uma escolha. Porque o herói que cai só deixa de ser herói se decide não levantar. E às vezes, quem pode levantar por ele é aquele que estava assistindo o tempo todo. O mundo de Fantasia está ruindo. Os reinos estão desaparecendo. As criaturas mágicas estão sendo engolidas pelo vazio. A própria terra está se desfazendo sob os pés de Atreyu. A esperança, como um último fio de luz, está prestes a se apagar. É nesse cenário de colapso que Atreyu encontra uma presença sombria, silenciosa e devastadora. Gemork, o servo do nada. Um lobo com olhos de abismo. Não é apenas um vilão, é a voz do medo, da desesperança, da manipulação. Um ser que não quer apenas destruir, mas convencer você de que não há mais por que lutar. E o que Gemork revela é de arrepiar. Ele não é apenas um lobo, ele é um mensageiro, um instrumento de um plano muito mais sombrio. Ele explica que o nada é alimentado pelo esquecimento e pelo desinteresse. Quanto mais as pessoas deixam de acreditar nos seus sonhos, mais Fantasia morre. E aqui está o golpe mais forte. Segundo Gemork, os humanos estão se afastando das histórias, das emoções verdadeiras, da imaginação. Estão trocando o sentir pelo consumir, a fé pelo tédio, a verdade interna pelas verdades fabricadas. E o resultado disso? O vazio. Esse nada que consome tudo, por dentro e por fora. A fala de Gemork não é apenas uma explicação sobre um mundo mágico. É uma denúncia sobre o nosso próprio mundo. Quantas vezes você já sentiu esse nada se aproximar? Aquela sensação de que nada importa, de que tudo é superficial. Aquela dor silenciosa que vem quando se perde o sentido de estar vivo. Aquele momento em que a gente para de sonhar e começa a apenas existir. Gemork é isso. Ele é o sussurro que diz, não vale a pena. Ele é o peso que diz, você não consegue. Ele é o sistema que lucra com o seu desânimo. E Atreyu, já fraco, ferido, sem respostas, encara esse monstro. Mas não foge. E aqui está um símbolo poderoso. Mesmo sem forças, mesmo sem certeza, ele luta. E vence. Porque a coragem não é a ausência do medo, é agir apesar dele. Enquanto isso, no mundo real, Bastian está completamente imerso. Ele não é mais apenas leitor. Ele é parte da narrativa. Ele sente como se o nada também estivesse invadindo seu mundo. Porque, de certa forma, está. Quantas vezes Bastian se sentiu ignorado, desacreditado, desvalorizado? Quantas vezes ele foi silenciado por adultos que disseram que imaginação é perda de tempo? Agora tudo isso ganha forma. O nada não é uma criatura mágica. É o reflexo de um mundo onde o emocional é calado, onde a criança interior é silenciada, onde o brilho nos olhos é substituído por obrigações sem alma. É por isso que o livro o escolheu, porque ele ainda acredita, ainda sente, ainda é capaz de imaginar um outro caminho. E é aí que, no meio do caos total, quando tudo parece perdido, surge uma última chance. A Imperatriz Criança aparece, delicada, serena, mas firme. Ela diz a Bastian diretamente, você precisa me dar um novo nome. E é neste ponto que tudo se transforma. Bastian percebe. Ele não está apenas lendo uma história. Ele está sendo chamado a se comprometer com ela. Ele precisa agir, precisa acreditar, precisa dizer o nome em voz alta. E assim, dar nova vida à fantasia. Mas ele hesita.
porque dar um nome é assumir responsabilidade. É declarar que você faz parte. É romper o muro entre observador e protagonista. Quantas vezes na vida a gente para bem na beira desse momento? Sabemos o que precisa ser feito, mas o medo nos paralisa. O medo de parecer bobo, o medo de fracassar, o medo de sentir de novo. Mas Bastian grita, com força, com alma, e esse grito é um renascimento. No instante em que Bastian grita o novo nome da Imperatriz, filha da Lua, algo mágico acontece. Não com fogos de artifício nem efeitos grandiosos, mas com uma beleza serena e poderosa. O mundo de fantasia, que havia sido engolido pelo nada, se reduz a um único grão de areia brilhante, repousando na palma da mão da Imperatriz. Tudo o que restou de um universo inteiro está ali. E ainda assim ela sorri, porque mesmo no fim, há começo. Mesmo na escuridão, há luz. Mesmo quando tudo parece ter acabado, a esperança sussurra. Ela diz a Bastian, tudo pode renascer. Você só precisa desejar. E essa frase por si só carrega uma força simbólica imensa. Desejar não é sonhar à toa. É dar forma ao invisível. É afirmar dentro de si que algo melhor é possível e que você vai caminhar em direção a isso. A Imperatriz dá a ele o grão de areia e diz, faça seus desejos, e fantasia renascerá. E Bastian começa a imaginar. O céu volta a brilhar. As criaturas retornam. O reino se recompõe. Cada pensamento dele se transforma em realidade. E aqui, o filme nos entrega sua mensagem mais profunda. Você cria o mundo em que vive. A realidade externa pode ser cruel, injusta, limitadora, mas dentro de você, sempre haverá espaço para imaginar outro caminho. E é a partir dessa imaginação que nascem as grandes mudanças, as grandes curas, as grandes revoluções, internas e externas. Bastian monta em Falkor, o dragão da sorte, e sobrevoa a nova fantasia. Ele encontra Atreyu, reencontra Artax, devolve a vida aos personagens que havia aprendido a amar. Mas não para por aí. Ele traz essa força de volta ao mundo real. Em uma das últimas cenas, ele está sobrevoando a cidade montado em Falkor, rindo, livre. E enfrenta os garotos que o intimidavam na escola, mas agora com dignidade e confiança. Essa cena pode parecer exagerada, mas é simbólica. O menino que se escondia no sótão, com medo do mundo, agora se tornou autor da própria história. E essa talvez seja a lição mais importante de A História Sem Fim. Você não precisa aceitar a realidade como ela é. Você pode transformá-la. A cada escolha, a cada pensamento, a cada palavra, você molda o seu mundo. E fantasia nunca acaba, porque ela vive em todo ser humano que ainda acredita, mesmo que em silêncio, que existe algo maior, algo mais bonito, algo que vale a pena. Sim, a dor existe, o nada é real, mas o poder de dar nome, de imaginar, de criar, é mais forte. No fim, o livro se fecha, mas a história continua em quem ouviu. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno, perdido, engolido por um mundo que parece indiferente, lembre-se de fantasia, lembre-se de Bastian, e lembre-se, você tem o poder de desejar, de imaginar, de fazer nascer um novo mundo dentro de si. E esse é o verdadeiro final de toda história sem fim.